E como eu prometi desde o primeiro vídeo que eu ia trazer uma pessoa para a gente conversar um pouquinho sobre como ela tem lidado com a vida diária dela com Jesus, ela como jovem também, ele, né? No caso hoje, ele como jovem também, como tem sido a vida diária dele com Jesus. É o meu líder, meu amigo, meu mentor, tem me ajudado nessa história de como servir a Jesus também. Eu queria chamar o Cauê, Vini Marvin. Fala galera, e aí band de crente e não crentes, né? Prazer estar aqui com vocês, os ordens. E hoje nós vamos falar um pouquinho, Willy, como foi sua trajetória com Jesus. Eu sei que para servir a Deus não tem uma receita. Para cada pessoa é uma forma diferente de como lidar com Deus, como conversar com Deus, como viver com Ele. E eu queria saber um pouquinho sobre o seu respeito. Como foi o seu início? Como que você começou a servir a Deus e pôr Deus em sua prática diária? Eu nasci num lar evangélico, nasci na igreja, então passei toda a minha infância, toda a minha adolescência na igreja. Então, para a gente que é filho de pastor, a gente conhece, a gente que nasceu em berço, a gente sabe um pouco mais como é isso. Então a gente é criado num lar que é cultural você estar na igreja, e praticamente todos os dias, todos os finais de semana. Então eu cresci com aquilo em mim. Para mim, o dia que eu faltava de igreja era uma coisa que eu sentia falta naturalmente. Não porque eu tinha uma vida diária com Jesus, mas porque já fazia parte da minha cultura e daquilo que era normal a gente fazer. E parece que teve um tempo que você foi para fora, que você mudou de curvelo. Parece não, eu participei desse tempo, eu sei que teve. Mas conta um pouquinho dessa experiência. Eu precisei mudar para Sete Lagoas, fui trabalhar lá, e aí foi onde eu me encontrei, numa cidade maior, e uma cidade que eu era mais livre dos olhos da família e dos olhos da igreja. Então eu me encontrei numa situação de escolha. Eu tive que escolher ser crente, ou ser um crente morno, ou não ser crente mais. Eu tive que decidir. Então eu encontrei com pessoas, conheci pessoas novas, pessoas cristãs, pessoas não cristãs, e que me chamavam para os dois lados. Então foi uma decisão minha. Meu pai não estava lá para decidir por mim, a minha mãe, firme educadora, não estava lá para decidir por mim, e a igreja não estava lá também para me orientar ou fazer essa decisão por mim. Então foi uma coisa que eu tive que fazer sozinho, e foi onde eu escolhi, graças a Deus, a melhor parte. Procurei uma igreja local, procurei uma igreja na qual eu fui bem, ótimo recebido, e comecei a trabalhar na igreja, comecei a viver na igreja, e por conta própria, porque eu queria. E aí já passou a ser não mais uma rotina cultural, mas algo que eu queria, algo que meu coração queimava, algo que realmente eu queria estar lá por vontade própria. E aí quando a gente decide estar na casa de Deus, perante Deus por vontade própria, e aí onde nós temos as maiores experiências com Jesus. Então, assim, não foi algo imposto como antes, não foi uma cultura, gente. Ele participou disso há um tempo atrás. Mas quando ele foi para Sete Lagoas, ele passou por momentos muito difíceis com ele, um monte de coisas. Mas ele escolheu. É uma coisa que eu tenho falado nesse canal, ele, sobre obedecer, sabe? Você escolheu obedecer não porque foi imposto, mas porque você conheceu a Deus e amou a Deus e viu que esse amor te constrangeu ao ponto de você se dar, se submeter até Deus. Então entenda, uma coisa que nós temos falado. Quando nós queremos obedecer só porque é nos imposto uma ordem, se torna muito cansativo, muito pesado. Mas quando nós encontramos o amor de Deus, então o fardo cai, o peso cai, e nós começamos a servir. Foi isso que o Willy fez. O Willy encontrou com Jesus, dentro dos quartos dele, onde ele tinha experiência profunda com Deus, como ele tem dito. E depois disso? Justamente isso que você falou. Quando a gente escolhe, quando a gente se coloca não por imposição. Quando a gente entende que Jesus ele quer relacionar conosco. Nós criamos isso, a cultura hoje cria isso na nossa cabeça, que nós temos que cumprir regras, nós temos que seguir leis, e nós achamos um pouco autoritário o Evangelho, nós já achamos que Jesus é um pouco restringidor de muitas coisas, e na verdade não é assim. Jesus ele sempre disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então Jesus ele não está falando de outra coisa, ele só fala de coração. Ele fala para você buscar ele e buscar de coração, e é isso que nós temos que fazer. Deixar as coisas que passaram, deixar o que é superficial, o que é raso demais, e ir para a profundidade, onde nós encontramos o coração do Pai, quando nós entregamos o nosso coração.
um dos grandes perigos é nós, como jovens mesmo, nós mistificamos muita história de andar com Jesus. Nós nos impomos muita coisa. Se eu tenho que andar com Jesus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Como foi essa trajetória sua depois de Sete Lagoas? O Willi, no caso, ele voltou, reside em Curvelo, tem sido nosso líder agora de jovens. E eu quero que você conte um pouco dessa experiência, de você voltar para Curvelo. Como foi essa decisão? Que eu creio também que foi uma experiência divina de Deus. Com certeza. É isso mesmo. A gente cria esse negócio de que é muito difícil, mas nós precisamos entender que Jesus quer. Então, desde o início da criação do mundo, Jesus ele se mostra, Deus, ele se mostra se relacionando com o homem. Então, ele vem através dos profetas, ele vem através da história e ele vem através da cruz de Jesus. Ele mostra para a gente que ele quer relacionar com o homem. Então, nós precisamos entender isso. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele diz aos seus, ele fala para nós, ele fala conosco: eis que estarei com vocês todos os dias. O que ele está dizendo nessas palavras? Eu quero relacionar com vocês, eu quero estar com vocês todos os dias. Então foi isso que eu vivi. Eu precisei entender primeiro que Jesus queria se relacionar comigo. Então, quando você entende isso, é uma coisa que é indizível, é uma coisa que ela não é limitada, ela não se limita à religião. Essa experiência com Jesus não pode se limitar à doutrina, ela não pode se limitar à regra da sua igreja local, ela não pode se limitar a uma visão que talvez o seu líder tem. Por quê? Porque é uma experiência recíproca, de coração para coração, do seu coração para o coração de Jesus. E é isso que eu estou vivendo. Eu tenho vivido dias, eu tenho vivido coisas que é impressionante. O amor de Jesus por mim e o meu amor por ele tem aumentado todos os dias, o meu amor pela obra, o meu amor por Curvelo, vivendo 3 anos em Sete Lagoas, aumentou demais. Então é indizível. O meu amor por Betel, principalmente, pelos jovens de Betel, mas também por Curvelo, pelos jovens ainda que não alcançamos ainda, nós ainda oramos, nós ainda buscamos e nós te amamos demais. A vida com Jesus é chata, Will? É a melhor vida que pode viver, é a melhor vida. Eu vivi um tempo lá fora, eu vivi de religião dentro da igreja e hoje eu falo com vocês, a vida com Cristo não existe nada melhor do que viver com Jesus. Olha, e você vai ficar dentro das grades religiosas ou dentro daquilo que você mesmo... Uma coisa, eu estava estudando essa semana, de um livro que eu estou lendo, Um Impostor que Existe Dentro de Mim, ele fala o seguinte: nós queremos comparar e nós queremos olhar para nós como se Deus, e sentir o que nós sentimos, impondo com que Deus sentisse isso também. O escritor ele fala o seguinte: o Senhor criou a nossa pessoa como imagem e semelhança dele, e nós devolvemos isso a ele. Nós pensamos que Cristo pensa a mesma coisa com que pensamos de nós, e isso é o contrário. No momento que nós somos caídos, que nós pecamos ou que nós erramos, nós pensamos que Cristo nos odeia nesse tempo, e é mentira. Satanás, isso é uma grande mentira de Satanás. O Senhor nos ama sobre todas as coisas. O Senhor nos amou e Ele não impôs isso, que se você pecar Ele não vai te amar mais. Isso é mentira. Você pode chegar até Ele. E para concretizar, finalizar, eu queria que você contasse uma experiência, falasse assim: Júnior, essa experiência marcou minha vida, para que eles também busquem experiência com Deus. A minha experiência, as experiências que marcaram minha vida foram experiências de renovação. Muitas vezes, infinitas vezes, eu me senti prostrado, muitas vezes eu me senti desanimado, mas quando eu buscava na palavra e buscava na oração, Deus ele vinha comigo com um jugo suave, com um fardo leve e me trazia de volta. Então é o que o Júnior disse: o coração do Pai ele sempre está disposto a perdoar. O coração do Pai sempre está brotando fogo para te aquecer. Então essa experiência não tem nada igual. Não tem nada igual você saber que se eu desanimar amanhã, eu tenho um Pai, eu tenho alguém que vai me sustentar, eu tenho alguém que vai me ajudar. Então muitas das vezes o jovem, principalmente o jovem que já viveu na igreja, ou o jovem hoje que vive nesse mundão aí, ele não se sente preenchido, ele se sente vazio e ele sente que ele não tem o poder ou que ele é impotente demais para poder viver uma vida boa com Jesus. Mas o que eu posso te dizer com experiência própria é que qualquer um pode viver uma vida com Cristo. Então é buscar Ele na oração, buscar Ele na palavra, correr de religião e buscar Jesus como seu alvo, sem olhar para trás. Essa é a maior experiência que eu posso falar para vocês, é a vida com Jesus. Olha, e nós vamos ficar um
por aqui. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, curtisse e se inscrevesse no nosso canal. Tem alguma palavra a mais? Betel, jovens, estamos aí. Se vocês precisarem da gente, chamem o Júnior. Júnior, conta com a gente, nós contamos com ele, nós queremos contar com você também. Jesus, ele quer falar com você. E principalmente ele quer viver com você. Olha, que Deus te abençoe, nós ficamos por aqui. E essa semana ainda tem vídeo no canal falando sobre a posição de oração. Porque para um relacionamento com Cristo, nós precisamos conversar com Ele. Que Deus te abençoe. Fui! Até mais! Fala, pessoal! E você já curtiu o nosso canal? Ainda não, cara? Ah, dá um like aí, vai! Olha, dê um joinha aí, compartilhe, se inscreva. Ô, gente, se inscreva aí, hein? Estou contando com você. Que Deus te abençoe, que prospere a tua vida, que você tenha um ano abençoadíssimo. E nunca se esqueça, quem ama, submete. Agora quem só submete por obrigação, tem amor nisso. Tem amor nessa história aí, não tem? Então olha, com Deus, que Deus te abençoe.